carteira recomendada de fundo imobiliário do Investidor 10. Hoje eu vou te mostrar todos os meus fundos imobiliários que eu tenho na carteira e também fazer uma comparação aqui com a ferramenta do Investidor 10, onde eles apontam alguns papéis de fundo imobiliário e também de ações que eu vou fazer num próximo vídeo. Então se inscreva no canal e fica aqui com a gente para você acompanhar, beleza? Galera, então começando aqui, já vamos abrir as carteiras recomendadas do Investidor 10. Tá, pode ver que ele aparece aqui algumas opções já de fundo imobiliário, BDR, Small Caps, ações de buy and hold, carteira de ações de dividendos, tá? Hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários, beleza? Então já vamos abrir aqui a carteira de recomendação do Investidor 10 e vamos fazer uma comparação com o que a gente tem na carteira hoje, para vocês acompanharem aqui. Eu invisto aí há mais ou menos 2 anos e pouco, tá? E tô com patrimônio real aí de 35.600 e poucos reais e também proventos recebidos de 2.170 reais aproximadamente, com uma variação aí negativa de 1,50%, que na minha opinião é bem baixo, tá? Comenta aí se você acha que eu tô no preju, se eu tô me lascando ou não, beleza? Galera, descendo aqui para os fundos imobiliários, eu tô com 12 ativos no total, beleza? Vamos filtrar aqui por segmento. Hoje meus fundos imobiliários estão com uma diversificação tanto de fundo de papel quanto fundo de tijolo, tá? Então podem ver aqui que está bem diversificado, bem certinho. Estou com uma variação de 3% negativo. Eu achei até que eu estaria mais aqui, tá? Então fazia tempo que eu não dava uma olhada aqui, mas estou pouco até, né? Deu uma subida recentemente aí no IFIX, né? No índice aí de fundo imobiliário, tá? E com uma rentabilidade positiva de 3%. Mas bacana. Galera, tem muita gente que está preocupada aí com o preço da variação de cada ativo de fundo imobiliário, tá? Você tem que entender qual o sentido do fundo imobiliário na tua carteira, beleza? O fundo imobiliário, ele não é garantido que ele vai triplicar o preço da cota de cada item, tá? Não é isso que ele promete. O fundo imobiliário é um ativo para você adicionar na tua carteira para você ter rendimentos mensais, né? Ele não te garante que vai ter uma grande variação da cota, né? Se você procura uma rentabilidade nesse sentido em relação à cota, eu recomendo você investir em ações, porque aí sim você tem uma possível variação aí, porque são empresas, né, com metas de faturamento, metas de crescimento. Então é bem diferente aqui em relação aos fundos imobiliários, que te garante uma renda passiva todos os meses, te paga todos os meses, mas não tem um crescimento tão grande, ainda mais vendo para o lado de fundo de papel, né? Então essa é a minha carteira de fundo imobiliário e vamos vir aqui para o Investidor 10 para ver qual que é a carteira de sugestão dele para nós, tá? Então aqui nessa tabela a gente já pode ver que tem no total de 12 ativos. Por coincidência, eu também tenho 12 ativos na minha carteira aqui de fundo imobiliário, diversificado em fundo de papel e tijolo, beleza? Nessa tabela aqui ele aparece a situação que é de compra, né? No caso ele está sugestionando para nós o tipo do ativo, o nome do ativo, segmento que ele atua, o tipo, se é papel ou tijolo, preço sobre VP, dividend yield, peso na carteira, essa diversificação é muito importante a gente analisar, e o valor atual, tá? Então o primeiro deles aqui é o XP Malls, que é um dos mais conhecidos. Ele está situado no segmento de shopping e varejo e é um fundo de tijolo. Hoje um preço sobre VP muito interessante de 0,89, com dividend yield de 10,58%. E ele sugestiona com peso de 10% da carteira. É um valor alto, mas já podemos ver que tem alguns aqui que está maior, tá? E um valor de 103,95. O próximo que ele indica para a gente seria o HGLG11, né? Ele está situado aqui num segmento de logística e é um fundo de tijolo também, um preço sobre VP bem atraente, abaixo de 1 do seu valor patrimonial, do seu valor justo, tá? E um dividend yield alto também de 8,35%, aquele já reduz o peso para 5%, e hoje ele está custando R$ 158,49, tá? O próximo que a gente tem aqui é o MXRF11, um dos mais conhecidos da Bolsa de Valores, no segmento híbrido. É um fundo de papel
tá com preço sobre VP abaixo de 1, então tá interessante ainda o MXRF11 na minha opinião, com dividend yield altíssimo de 12%, praticamente 1% ao mês, aí excelente dividendo, e um peso de 5%, um valor atual de 9,10, um preço bem bacana aí para quem quer iniciar os investimentos. Eu inclusive comecei pelo MXRF11, tá? Eu tenho ele aqui na minha carteira, acredito até que seja uma das maiores posições. Ela é uma das maiores posições, não é o primeiro aqui, ó, podemos filtrar por saldo, mas ele é um das... Ah não, ele tá aqui, ó, 1.800, mas os outros estão tudo pareio, é isso mesmo, ó, ele é uma das maiores posições hoje da minha carteira, eu tenho 200 unidades, foi o fundo que eu comecei a investir, tá? O próximo é o PVBI 11, tá? Então aqui esse é do segmento de lajes corporativas, fundo de tijolo. Pode ver que ele tem grande parte aqui de fundo de tijolo, né? Isso já é para você garantir que tenha mais segurança do que os fundos de papéis, que são somente dívidas, beleza? Hoje um preço sobre o VP de 0,74, tá excelente, isso aqui tá bem descontado, beleza? Depois você pode fazer uma análise mais crítica, mas tá muito interessante esse preço sobre o VP aqui. Dividend yield de 9% e um peso de 10%, 77,26%. Muito legal. O próximo é o VISC11. Acredito que eu tenha o VISC11 na minha carteira também. Vamos até dar uma olhada aqui. Ó, inclusive ele é a minha maior posição na carteira, 21 unidades, um preço médio de 104 e o preço atual está de 102. Então ele deu uma variação aí para baixo, porém a rentabilidade dele está positiva. Beleza? Então o VISC11 hoje ele está com dividend yield aí de 9,91, 10%, e o preço 101,98, fundo de tijolo muito legal. O próximo é o XPLG11, está situado aí no segmento de logístico. Fundo de tijolo também 0,92 e um dividend yield alto de 9,62, e o peso ele citou aqui que 10% da carteira seria o ideal, com um valor atual de R$ 98,00, beleza? O próximo que a gente tem aqui é o XPC11, que é de títulos e valores imobiliários. Aqui já é fundo de papel, então mais atenção ainda, tá? Porém, ele já faz um breve resumo para nós aqui de fundos que estão com preço interessante, né? Pode ver que nenhum passa com preço sobre VP aqui de 1, exceto esse da Kinea aqui, que é o Canip 11, ele está na tampa ali, né? Então se ele ficar um pouquinho mais caro, talvez não seja interessante investir nele, tá? Mas esse que a gente está vendo, ele está com 0,92, um dividend yield altíssimo de 12,68, e ele recomenda um 12,50% da carteira e está hoje a 80,59. O próximo é o Knip 11, que a gente já estava vendo, títulos e valores imobiliários também, no tipo, de papel, fundo de papel, está sendo negociado aí com preço sobre VP de 1, tá bem legal, e 11% de dividend yield, com um peso de 12,50% ao preço de 90,51. O próximo é o GARI 11, que está no segmento híbrido, fundo de tijolo, ao preço sobre VP de 0,95, quase 12% de dividend yield, peso 5% da carteira e o valor atual 8,80. O próximo fundo imobiliário é o Juro 11, fundo de infraestrutura. Então ele está no tipo de outros, 0,97, preço sobre VP, 12% de dividend yield, excelente dividend yield, peso de 10% da carteira e um valor atual de 97,50. KNCA 11, que é da Kinea também, que é no setor de fiagros. Observa que ele está fazendo uma diversificação bem interessante aqui, né? Inclusive eu vou levar em consideração isso aqui, porque hoje eu não tenho fiagro na minha carteira, cara. Foi um erro que eu cometi no início ali.
Eu devia ter colocado, mas eu ainda não coloquei e não tem problema, né? Em breve aí eu vou fazer essa correção, vou tirar alguma coisa para colocar Fiagro, porque eu não pretendo aumentar mais que 12 ativos na minha carteira, senão fica muita coisa para acompanhar e eu não consigo, tá? Então, mas o KNCA 11, ele é de Fiagro, ele está em outros também. Preço sobre VP de 0,93. Olha esse dividend yield, cara. Eu acho que ele é o maior aqui, né? Ele é o maior, olha isso. Então o Fiagro está pagando muito bem aí, cara. Ele recomenda aqui um peso de 5% e o valor da cota hoje está 94,64. O próximo é o Snag 11, tá? Que também é no segmento de Fiagro. Beleza? O tipo é outro e o preço sobre VP 0,95, também pagando praticamente 13% ao ano. Isso aqui é um dividend yield muito bom, um peso de 5% e um valor atual de 9,58. Tem alguns base 10 aqui, né? Que seria esse de Fiagro, também tem aqui o de híbrido, fundo de tijolo, também tem no fundo de papel. Então foi uma diversificação bem interessante que ele fez aqui em diversos segmentos e também dentro de fundo de tijolo, de papel, outro e outra diversificação que é muito interessante, que além de shopping, varejo, logístico, laje corporativa, ele também colocou aqui Fiagros, né? Muito interessante. Eu gostei dessa diversificação que ele apresentou aqui para nós e hoje a minha carteira não está dessa forma, mas eu coloquei pelo menos 3 de cada fundo imobiliário, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui 3 híbrido, 3 de logística, indústria e galpões, 3 de shopping e varejo e 3 de títulos e valores imobiliários. Então eu pretendo fazer uma mudança aí, vou esperar subir um pouquinho esses preços que estão negativos aqui, porque, cara, sempre sobe abaixo isso aqui, a gente já está bem acostumado com isso, né? Quem acompanha a gente aqui já sabe que a gente não se preocupa com isso. E pelo contrário, a gente aproveita essas janelas aí para poder aportar ainda mais, tá? Eu só não estou aportando em fundo imobiliário aqui porque o fundo imobiliário está muito alto na minha carteira, olha isso daqui. Então tá 15.800 e poucos reais aqui já, eu quero dar uma controlada na minha carteira, então vamos esperar para aportar, mas em breve a gente vai ter novidade aqui nos fundos imobiliários. Pode ver que eu adicionei alguns aqui recentemente, tem uma cota só para ele poder ficar no meu radar aqui, para a gente poder acompanhar o preço dele e tudo, e quando eles caírem, conforme estão esses daqui, eu vou lá e vou meter dinheiro neles, vou aportar ainda mais, beleza? Então essa foi a carteira de fundo imobiliário aqui, recomendada pelo Investidor 10, e eu vou trazer um vídeo aqui mostrando as ações e também fazer uma comparação em relação à minha carteira, para vocês ficarem de olho. Então, Jimmy, eu não tenho o Investidor 10 Pro. Cara, é simples, se inscreve aí no canal e acompanha aqui os vídeos para você ter acesso a essas informações que eu sempre vou estar atualizando e trazendo para vocês aqui, tá? E você vai fazendo essa comparação em relação à tua carteira aí que você tem atualmente, beleza? Então se inscreve no canal, curte e tamo junto.